A Daniela deixou o seguinte comentário aqui no canal. Fiz um exame que sugere Meniere, mas acho que não é. Fico tonta quando passo um tempo sentada e não deitada. Ao levantar rapidamente, o ouvido entope e dá pressão na cabeça e nos olhos, é uma tontura de alguns segundos. Depois passa totalmente. Estou tomando Laberin, mas não adiantou. Vou pedir esse exame. Sinto isso há anos, mas agora agravou. Favor dizer como são suas crises. Obrigada. Ela fez esse comentário num vídeo que eu falo sobre o exame Tilt Test, e é esse exame que ela estava se referindo aí quando disse que ia pedir. A doença de Meniere que ela comentou é uma doença do labirinto que causa tontura, zumbido, vertigem, a sensação de ouvido entupido e pode causar também uma diminuição da audição. Mas é bem diferente da desautonomia por não ter nenhuma relação com a mudança postural, né, com a ortostase. Apesar de que as pessoas com desautonomia, elas também podem ter esse mesmo sintoma quando se levantam, né, principalmente se levantar rapidamente. Essa questão de tontura, pressão na cabeça, inclusive pode desmaiar. Esse é o nosso padrão. É uma característica da desautonomia a hipotensão postural, que nada mais é do que a sua pressão, ela tem essa tendência, né, a cair quando você está em ortostase, quando você está em pé. Então, quando você está sentado, deitado e se levanta, ou já está um tempo a mais em pé, aí a sua pressão cai. Isso também pode acontecer bastante em pessoas de idade, ou que tomam alguns tipos de medicamentos, em outras doenças também. Na desautonomia, apesar de que pode acontecer da gente sentir tontura depois de já estar um tempo sentado, é muito mais comum, está bem mais atrelado à desautonomia, a questão de você sentir essa tontura na posição em pé. Ela tem uma relação direta com a intolerância ortostática, que é a incapacidade de se manter em pé sem sentir esses sintomas desagradáveis de tontura, fraqueza, sudorese, parece que vai desmaiar, enjoo, ou até, né, ter a questão da síncope, pode acontecer da pessoa desmaiar mesmo, somente pelo fato de estar em pé. E aí ela também pediu para que eu comentasse como são as minhas crises, né? Então, no meu caso, eu tenho desautonomia a vida inteira, é uma condição secundária síndrome de Ehlers-Danlos. A questão de ficar meio mal ao ficar em pé, eu me lembro muito até do período ali, quando eu era criança, né, no período escolar, que às vezes tinha que cantar o hino nacional, que eu sou desse tempo, cantar o hino nacional na escola, e eu pensava, nossa, meu Deus, tomara que isso termine rápido, porque eu não estou me aguentando, parece que eu vou passar mal. Sintomas como tontura, as questões gastrointestinais, né, sempre passando mal dessa parte, a desregulação da temperatura, entre outros sintomas da desautonomia, eu já tenho desde criança mesmo, a vida inteira. Isso para mim, inclusive, era o meu normal, era o jeito que eu funcionava e eu nunca fazia ideia, assim, nunca tinha passado pela cabeça que aquilo ali não era uma coisa natural, que aquilo não era normal, que as pessoas não sentiam aquilo. Eu achava que todo mundo funcionava desse jeito. Depois eu passei um bom tempo melhor dos sintomas. Eu tive um período aí que eu praticamente não tinha tantos sintomas, e aí eu voltei a ter, lá na fase adulta, dos 20 e poucos anos, sintomas recorrentes, a questão das síncopes, né, vieram com bastante força, comecei a ter episódios frequentes de síncopes. Depois eu voltei a ter um período um pouco melhor, e aí em 2019, final de 2019, veio a POTS. Depois que a POTS apareceu, daí pra frente, nunca mais eu tive um período de melhoria. A POTS, ela é ataque cardíaco postural. E depois disso, eu simplesmente eu perdi a noção dessa questão das crises, porque daí os meus sintomas eles começaram a ser persistentes, constantes mesmo, né? Variando aí um pouco de intensidade, dependendo da minha atividade, do que eu estou fazendo, do momento da vida que eu estou passando. Se eu estou com estresse, se eu estou com uma infecção, uma gripe, aí isso pode acabar aumentando a intensidade dos sintomas, mas eles sempre estão numa constante. Então eu convivo com os sintomas da tontura, da taquicardia, com os enjoos, com a dor de cabeça que a taquicardia gera, né? Quando ela começa, eu sinto uma dor muito forte na cabeça. E isso é, sei lá, praticamente o dia inteiro, acontece várias vezes, porque é quando eu estou em pé, quando eu me levanto. Não posso pegar nada de calor. Se eu pego uma gripe, para mim já fica bem mais difícil ficar em pé, me manter um tempo maior em pé. Às vezes, a intensificação dos sintomas, elas acontecem do nada, sem que eu consiga identificar a causa dessa piora. Por exemplo, o que está acontecendo agora. Tem umas 2 semanas que eu piorei dos sintomas da taquicardia postural, né, da POTS, e eu não sei a causa. Eu já tentei pensar o que é que aconteceu, mas não aconteceu absolutamente nada, tudo continua igual, e eu tô com muito mais taquicardia. Então tá bem mais difícil para ficar em pé, para me abaixar. Sempre que eu me abaixo, dá aquele, sabe, aquele teto branco, assim, dá uma coisa assim, tipo, meu Deus, preciso me segurar aqui, porque senão eu vou cair, tá bem mais, assim, totalmente descompensada. E aí, isso que está acontecendo agora, quando eu tô assim, quando essa taquicardia fica tanta durante o dia e tal, com as atividades tão poucas, a minha tolerância ao esforço fica muito menor, fazer coisas que eu estava conseguindo fazer tranquilamente, agora fica bem mais difícil. Então, esse momento que eu estou passando, eu considero a minha crise de desautonomia, que é quando os sintomas eles ficam bem mais intensos. Quando eu estou sentindo esse cansaço absurdo, que às vezes dá vontade assim, simplesmente, tipo, não é nem vontade, é a necessidade, né? Eu preciso me sentar, eu preciso parar e ficar aqui, porque eu não estou aguentando. É como se meu corpo, tipo, ele pedisse mesmo, ele não está dando conta. Tem um motorzinho ali que não funciona. Quando eu tô assim, até levantar de madrugada para ir no banheiro, eu evito,
para não ter a questão dos desmaios, né? Porque até isso fica bem mais difícil, quando eu levanto para ir no banheiro, ou até trocar de posição, tipo, eu tô dormindo virada para um lado, né? E aí eu quero me virar para o outro. Eu geralmente inclino bem mais o tronco para reposicionar, arrumar as minhas costelas. E aí eu preciso, quando eu faço essa inclinação, o coração parece um maluco, assim, fica totalmente maluco. Então tudo isso fica mais pesado. Aí nesse período eu tenho que fazer um esforço muito maior para conseguir manter as minhas atividades rotineiras, coisas básicas mesmo, assim, tipo limpeza da casa, sair no mercado. Tudo isso me exige um esforço muito maior do físico. A minha temperatura fica muito mais desregulada, a questão, a parte digestória, né, fica bem mais comprometida, então eu tenho bem mais sintomas, eu tenho que cuidar muito com tudo que eu vou comer e também com o volume, principalmente o volume, eu não posso me sentir cheia em nenhuma refeição. Às vezes dá uma sensação como se eu estivesse naquele estágio inicial de gripe, como se estivesse febril, dá bastante assim, essa sensação de estar adoecendo, e é geralmente nos finais da tarde, eu não sei porquê, mas é nos finais da tarde que bate essa coisa, parece que a minha temperatura aumenta muito, aí dá uma dor na cabeça, assim, uma dor na região aqui atrás dos olhos, fica ardendo muito, parece mesmo que eu estou entrando naquele estado de gripe. Então, quando eu estou assim, com esse pacote de sintomas que ficam bem mais exacerbados, essa é a minha crise de desautonomia. Bom, espero que eu tenha ajudado, e qualquer dúvida coloca aqui nos comentários que quem sabe vira um vídeo. Um beijo e tchau!